Fala, galera! Estamos aqui para mais um momento com vocês. Uou! Professora Tabita. Silvio Santos também. Para a gente dar a revisão da nossa aula. Vamos lá. Algumas coisas, né? Falando aí sobre tecidos, né? Conjuntivos. Nós estamos falando aí na parte 2, né? Então nós falamos aí, joga na tela, vamos ver. Na nossa aula, né? Lembrando que agora é só, claro, a revisão. Tecido conjuntivo cartilaginoso foi um que nós abordamos. Então ele apresenta aí ele apresenta uma consistência firme, porém não é rígido como o tecido ósseo, tá bom? Então digamos assim que ele é um intermediário, tá bom? Não é rígido como o tecido ósseo, porém ele tem uma consistência firme. Tá bom? Essa consistência, né, professor, ela é proveniente das fibras de colágeno, fibras elásticas, tá? Junto com os glicídios, as glicoproteínas, que vão permitir essa certa flexibilidade e, ao mesmo tempo, essa rigidez. Exatamente. Então, aqui a gente destacou algumas estruturas do nosso organismo, onde tem, né, o tecido cartilaginoso, durante aqui a traqueia, também os brônquios. Então, vale ressaltar também que ele é um tecido não vascularizado e não inervado, né? Portanto, aí ele não tem sensações de dor, digamos assim. Então, função, sustentação, reverte superfícies articulares, facilitando os movimentos, como, por exemplo, lá na coluna vertebral, né? E substância intercelular, formada por fibras colágenas e elásticas e por células do tipo condrócitos, né? Que essas fibras colágenas e elásticas é que vão dar essa consistência de maleabilidade, principalmente assim, eu falo da orelha porque é uma estrutura muito fácil de você verificar, né, na prática, qual é o tecido, né, como seria a textura de um tecido cartilaginoso. E na ponta do nariz aqui também, né, a gente também tem cartilagem. Então, esse tecido cartilaginoso, ele tem uma característica, né, de não ser tão firme quanto o osso, de uma forma geral. Já o tecido conjuntivo ósseo, ele é sim uma estrutura bem rígida, né, e ele vai dar principalmente sustentação. Uma das principais funções aí do tecido conjuntivo ósseo é sustentação. E ele trata-se de um tecido de sustentação definitivo mais duro e mais forte do que a cartilagem. Quando nós falamos sobre isso ontem, eu até falei do papagaio, né? Do papagaio que eu digo da pipa, que a gente fala aqui na nossa região, que ele dá essa sustentação assim como as talas fazem a armação do papagaio, né? Então, o esqueleto da gente, os ossos, eles servem, né, principalmente para estruturação. Movimento também, né, serve de apoio aos músculos, reservatório de minerais como cálcio e fósforo, proteção, né, que é onde ele protege o cérebro, medula espinhal e os órgãos, como por exemplo os pulmões. Formação de quê? De células do sangue, lá na medula óssea vermelha, fica ali nas regiões de epífise dos ossos maiores. E contém 3 tipos celulares: os osteócitos, osteoblastos e os osteoclastos. Cada um deles com uma função específica, né? Lembrando que os osteoblastos vão fazer a parte de regeneração tecidual, os osteócitos vão fazer a parte de manutenção da matriz óssea e esses osteoclastos, que são as células mais jovens, vão estar, então, ajudando os osteoblastos, osteoclastos mesmo, que vão estar fazendo a limpeza ali dessa matriz, tá? Então é isso aí, pessoal, a nossa revisão. Falamos aí, então, sobre tecido cartilaginoso, falamos também sobre o tecido ósseo. O que a gente pode destacar sobre um e outro de uma maneira assim, mais simples é que o tecido ósseo ele é mais rígido. O tecido cartilaginoso ele é um tecido mais maleável, né? Ele é resistente, mas ao mesmo tempo flexível. Exatamente, né? Então, como o exemplo lá, a orelha, que eu sempre uso, mas a gente tem essa cartilagem, principalmente também nas junções ósseas, ou seja, nas articulações. O osso externo que você falou. Exatamente, né? E ela ajuda muito aí no amortecimento do encontro dos ossos em algumas juntas. Tá bom, pessoal? Então, basicamente, galera, foi isso que a gente viu na nossa aula de hoje, tá bom? Tecido conjuntivo cartilaginoso e o tecido conjuntivo ósseo. E agora a gente vai dar aquele tempinho para eles fazerem atividade, né, prof? Exatamente. Agora vamos ver aí como é que tu vai se virar com esse assunto na nossa atividade. Quero ver os neurônios ativando aí. É isso aí, vamos lá.
Opa! Esse é o momento. E a gente fica esperando, né? Esse é o momento a gente passar para vocês, né? Vocês já conhecem as questões e a gente vai estar, então, resolvendo, né, essas atividades todas juntinhos com você. Tecido cartilaginoso e sobre o tecido ósseo, né, Ósseo, é isso aí. Vamos lá? Primeira questão, então. Bom, questão número 1. O esqueleto do feto é formado por cartilagem. Posteriormente, é substituído por tecido ósseo em um processo chamado de ossificação endocondral. Em relação aos tipos de cartilagens estudadas no tecido conjuntivo cartilaginoso, qual seria a cartilagem no esqueleto de um feto? A. Elástica. B. Colágena. C. Hialina. D. Óssea. E. Fibrosa. Aí a gente vai lembrar o seguinte, né, prof? Que a elastina, né? A gente tem o colágeno. Só ligando aqui, ó, o colágeno não é uma cartilagem, ele é uma fibra, né? E a estrutura óssea, ou seria a cartilagem óssea, não tem, né? Mas uma estrutura muito rígida não seria necessário ou não seria muito eficiente nessa fase do desenvolvimento embrionário, tá? Então a gente tem 3 tipos de fibra ou de cartilagens no tecido conjuntivo, que é a elástica, a hialina e a fibrosa, não é? Então nós temos essas 3 aqui. Quais dessas 3, porque a gente já descartou o colágeno, que faz parte de fibra, e a estrutura óssea ali. Então, a gente só tem essas 3 opções. Qual delas vai fazer, né, vai compor o esqueleto desse bebê no seu desenvolvimento, realizando aí essa ossificação endocronal? A gente vai ter, então, aquela que tem uma maior flexibilidade e ao mesmo tempo, resistência e que depois vai ser substituindo gradativamente por uma estrutura mais rígida, né? Então, a gente está falando de quem? Da letra C, hialina, tá, galera? Então, destacando aí as 3 cartilagens, e essa hialina vai estar presente aí, lá na região da traqueia, nos brônquios, né? Que a gente explanou isso durante a aula. Então é isso aí, questão número 1, letra C, de cuidado. Muita atenção. Questão de número 2. Isso, questão número 2, o tecido cartilaginoso é encontrado em várias partes do nosso corpo, tais como orelha, nariz, traqueia e regiões articulares. Sobre esse tecido, marque a alternativa correta. Letra A. O tecido cartilaginoso, assim como a grande maioria dos tecidos conjuntivos, apresenta-se rico em nervos. Como assim, né? B. O tecido cartilaginoso é um tecido resistente que possui matriz extracelular rica em sais de cálcio. Tá afirmando 3 coisas aí que esse tecido não vai apresentar, gente. A A e a B a gente já sabe que não é, né? O tecido cartilaginoso é um tipo de tecido epitelial. Outra situação complicada, porque o tecido cartilaginoso, ele é um tecido conjuntivo, lembram? A gente trabalhou lá o tecido conjuntivo, a gente viu o propriamente dito, a gente viu também o adiposo, aí chegamos aqui no cartilaginoso e no ósseo. A gente ainda vai ver mais tecidos conjuntivos, mas esse tecido cartilaginoso não pertence ao tecido epitelial, não tem essa classificação, tá? Letra D. Osteócitos, condrócitos e condroblastos são células encontradas no tecido cartilaginoso? A dica aqui, né, prof? Osteócitos vai lembrar a parte óssea. Nós estamos falando de quê? Tecido cartilaginoso. Como é a situação aqui, ó. Se tivesse isso aqui, esse tecido ficaria muito mais rígido. Então, seria mais pro lado do tecido ósseo. E não é o que a questão está pedindo, tá? Exatamente. Então, já descarta isso aqui. Os condrócitos, os condroblastos são células encontradas ou que compõem o tecido cartilaginoso, mas os osteócitos não. E a letra E, o tecido cartilaginoso não possui vasos sanguíneos. Inclusive, né, se não é a A, que a gente falou que não era A nem B, né? Aí, continuando, o tecido epitelial é um e o tecido conjuntivo, né, vai ser outro.
Então a C também não é. O D, a letra D, a professora acabou de explicar o porquê que não é. E eu falei isso ainda há pouco na nossa revisão, na letra E. Eu falei que uma das características, inclusive nem estava escrito lá na revisão. Eu falei, o tecido cartilaginoso, uma das características dele é que ele não é vascularizado, tá bom? Então, nesse caso aí, é o que é correto sobre o tecido cartilaginoso. Então, o que é correto é a letra E. A, B, C e D é tudo incorreto. Nem vascularizado, né, professor? E nem inervado. Inervado, exatamente. Tá bom? Então, letra E de Espertos. Eu ia falar escola. Tá certo. Vambora. Então, vamos lá. Essa foi a questão 2. Questão 3. São exemplos de células presentes no tecido conjuntivo ósseo? Agora mudou, galerinha. Tecido Agora conjuntivo ósseo. Condrócitos e condroblastos? Melanócitos e mielócitos? Trombócitos e trombina? Osteócitos e osteoblastos? Fibrócitos e mieloblastos? Aí a gente tem a seguinte situação, né? Condrócitos e condroblastos, vocês viram na questão anterior que elas são células que compõem o tecido conjuntivo cartilaginoso. E a gente está pedindo o quê? Ósseo. Então já descartou aí. Melanócitos são aquelas células produtoras de quê? Do nosso pigmento, né? Da melanina, certo? Mielócitos, tanto os mielócitos quanto os trombócitos, as trombinas, os mieloblastos são relacionados à estrutura sanguínea, tá? E aí a gente só tem uma opção, né, prof? Exatamente, né? A letra... Oxe, voltou. Eu apertei o botão errado. Vamos lá, então a letra D, osteócitos e osteoblastos. Isso aí, quem prestou atenção na aula, isso aí vai de cara conseguir, né, sem muita bateção de cabeça, porque a gente falou bem isso durante a aula. Agora, isso que a professora falou sobre as outras questões, né, sobre esses outros tipos de célula, é importante porque enriquece o seu conhecimento. Ou seja, nada que está aí é absurdo, mas para essa questão, a resposta certa é a letra D, de doido. E lembrando que sempre você vai ter uma célula mais jovem, originando células que vão permanecer. Então, os osteoblastos são essas células jovens que vão dar subsídio para a formação dos osteócitos, assim como os condroblastos que vão formar os condrócitos, tá? Letra 4, ou número 4. O tecido conjuntivo ósseo é rígido e mais forte que a cartilagem. Cite as funções desempenhadas pelo tecido, pelos ossos, aliás, né? Opa, né? Eu pensei que ia aparecer as opções, né? Mas já veio a resposta. Então, pessoal, nós vimos uma gama de situações em que os ossos são importantes, né? Acho que você, sem mesmo, independente da aula, você já consegue deduzir, né? Você consegue deduzir algumas funções do osso, como, por exemplo, a questão da sustentação, né? Nós somos seres que nós temos... Imagina se não tivesse, né? Nós temos a nossa parte física, a nossa parte muscular toda inserida, né, em cima, digamos assim, de uma estrutura óssea, que é o nosso esqueleto. Então, os movimentos que a gente faz, né, perna, enfim, são baseados na força muscular que vão levantar, né, vão movimentar os ossos da gente. Então, sustentação, movimentação, proteção, por exemplo, aqui no nosso pulmão, as costelas protegem o nosso pulmão. Então, o nosso crânio também protege o nosso cérebro, né? Então, assim, você consegue entender a importância dessas estruturas dos ossos, né, no nosso organismo. Então, joga na tela. A resposta, digamos, certinha, né, tecnicamente falando, é a sustentação, movimento no caso que ele serve de apoio aos músculos, né? As inserções dos músculos nos ossos é que permitem que eles façam o movimento que o músculo está querendo. Tá? Reservatório de minerais, cálcio e fósforo, tá? Proteção, como nós falamos, protege o cérebro, medula espinhal, no caso aqui na coluna, né? Na coluna vertebral, e os órgãos, como a gente falou, por exemplo, o pulmão. E formação de células do sangue, né? Principalmente aí na medula vermelha, a região de alguns ossos
que tem esse tecido que a gente chama de tecido hematopoético, né? Que são produtores de células sanguíneas, tá bom? Então, essa foi a questão número 4. Quando eu digo assim, pessoal, vamos ver uma resposta certinha, é porque, tecnicamente falando, essa é a resposta. Mas muitas vezes, se você citar pelo menos umas 3 ou 4, você já vai estar, né, correto, né? Por isso que eu digo que é a resposta técnica. Agora, se você não respondeu todas, mas respondeu pelo menos algumas, você já se enquadra aí dentro do que está correto. Tá bom? Questão 5, professora. Questão do número 5 diz o seguinte: nos ossos são encontrados canais situados paralelamente à superfície do órgão, por onde passam capilares responsáveis pela nutrição e a oxidação desse tecido. Vocês lembram que no cartilaginoso não existe nada de vasos sanguíneos, porém o tecido conjuntivo que fica margeando esse tecido vai nutrir as células, tá? Porque se é um tecido, é constituído de célula. Toda célula precisa ser nutrida para poder desempenhar o seu papel, certo? Esses canais que são circundados por anéis concêntricos de osso são chamados de A. Lacunas, B. Canais de Havers, C. Lamelas, D. Canais de Volkmann e E. Canais cartilaginosos. Lembram que durante a aula a gente frisou para vocês ali dos que eram paralelos e dos que eram transversais, né? Então, os canais transversais são os canais de Volkmann, mas a gente está falando então desse que está em destaque ali, tá? Que vai fazer parte dali do tecido compacto, né? E aí, então, o que a gente vai ter? Os canais de Havers, letra B. De bons alunos. É isso aí, pessoal. Então, essa é a 5ª questão. Lembrando que nos ossos, né, a gente vai ter muito cálcio, né? A gente vai ter uma rigidez mais apresentada, né? Você vai perceber uma rigidez mais em evidência. No tecido cartilaginoso você já tem uma falta de dureza, né? Onde você vai ter um tecido mais maleável. E esses tecidos, todos esses dois que nós vimos, fazem parte aí do canal do tecido, são tipos de tecido conjuntivo, né, professora? Exatamente, galera. Então, o que a gente chama a atenção de vocês, tá? Destacando aqui pra gente. São 4 tecidos importantes e que compõem o nosso sistema. Tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e o tecido nervoso. Nós estamos no segundo, que é o tecido cartilaginoso. E esse é composto, né, prof? Por vários outros tecido inseridos. Né? Isso. Você falou cartilaginoso. Foi? Foi, né? Exatamente. Obrigada. Né? Conjuntivo. Então, epitelial, conjuntivo, obrigada, prof. E o muscular e o nervoso, tá? E aí dentro desse conjuntivo, que é o que nós estávamos trabalhando na aula, a gente viu o cartilaginoso e o ósseo. Lembrando que a gente tem o propriamente dito, que vai se mesclar ali entre o denso, o frouxo, tá? E também o modelado, tá certo? Então, cada um deles tem um conjunto de células, né, professor? Que vai desempenhar uma determinada função, vai ter uma constituição química, alguns ricos em proteínas, lipídios, outros com fibras, né? Então, cada um deles tem uma característica e justamente por essas características, né, prof? É que eles vão ser enquadrados. A gente costuma em biologia falar, mas tem tanta informação. Pois é, porque nós somos, não só nós, né? Somos organismos complexos, mas os seres vivos em si, cada um grupo tem a sua complexidade. Imagina a gente trabalhar tudo ao mesmo tempo. Exato. Mesmo os mais simples, né? Tem sua complexidade. Exatamente. Tem que ir fragmentando a nível de compreensão desse todo, entendeu? Mas você vai sempre somando as informações. Você não vai deletando o que você viu semana passada, não, tá? Senão vai dar ruim na hora da prova. É verdade, pessoal. Então a gente vai ficando por aqui. Essa foi a nossa aula sobre tecido conjuntivo, cartilaginoso e ósseo, tá bom? Vamos agora para a nossa próxima aula. Tchau, tchau.